Salve família, resenha dos Piá, MC Dejão na voz, MC do CWB daquele jeitão. tudo junto, naquele pique de verdade. Sabe por quê? Vamos falar primeiramente dos patrocinadores, né, mano? Primeiramente, distribuidora dia e noite, meu parceiro Gordo, tamo junto daquele jeitão. Distribuidora noite e dia também, nosso parceiro. Não é. Dia e noite foi o que eu falei agora, é De noite, não? de noite. Mas falou o quê? De noite também, é de noite. É de noite. Tá ligado, não é nossa, esquece, mesma coisa. Belezito, tamo junto daquele Dupla pra jeitão. quem vê, mano, os caras dia e noite, dia e noite, pra primeira coisa, filho. São diferentes, tá, filho? Tamo junto. Barbearia Osternac também, meu parceiro Polaquinho. Tamo junto. Artigo Septon, que era pra dar kit pesada. Artigo Septon Underground. O cara é brabo. E também Totti, que tá com nós fechado, daquele jeitão. Segue lá no Instagram. Segue forte, Totti Mídia. É nós que tá, daquele jeitão. Sabe por quê? Vou Então, cantar uma vai. antes de nós chamar o Convidado. convidado. Cantar uma. Então, Essa vai. aqui você conhece, né? Vamos ver qual fica. Vai. Trrr. Sei que com o passar do tempo a mente fica cabulosa. No caminho de espinho eu não encontro uma de rosa, pois foi muito difícil pra chegar até aqui. Eu não posso deixar os inimigos destruir. O que é meu é meu. Ninguém tira, eu vou falar. Talento é talento, é impossível de explicar. Um simples gesto de carinho. Amor, afeto e compaixão. Mas quando a depressão domina a mente do ladrão Que é de miliano, praticando o que ele faz. na escuridão do beco Pois sem poder olhar pra trás, isso é realidade. não chama apologia. Eu sou a moradinha da sua rua de Curitiba. Tá ligado, família? Daquele jeito. Junto. Ó, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Segue a página também lá no Instagram lá, Resenha dos Piá, Facebook, Resenha dos Piá. Tá ligado? Segue também, ó, vou falar aqui, ó, hoje. Depois da 12ª resenha, segue também a produção por trás aí, ó, Marcos no Instagram, tá ligado? Parceiro aí na produção, porque é doido. Vamos convidar? Tamo junto. E, mano, chama você, mano, que você sempre chama no bagulho. Então, tá pronto já o artista? Chama o brabo. Então, família, com vocês e pra mais ninguém, MC Cotonete! Patu! Salve, rapaziada. Satisfação total. Legal, mano? Tá presente. Bacana, Tá legal, ligado, né? né? Isso é dia e noite, ou até de manhã nós que Tamo junto. Mano, primeiramente, fala aí pra galera que tá assistindo você, como que é teu nome e aonde que você nasceu, mano? Meu nome é André Felipe Voi Pereira Anselmo, mais conhecido como Cotonete. Sou de Curitiba, Paraná, tá ligado? Nascido aqui mesmo. Aqui mesmo. Tem uns que acham que nós é paulista, mas nós é curitibano. Que jeitão mesmo. E mora onde? Atualmente? Atualmente tô morando na Zona Oeste, Fazendinha, pai. Fazendinha. Tá ligado? Então, show. Opa. Mas Tá presente, Zona Oeste tá em peso também, mas nós é cria do bebê, né, mano? Não tem jeito, né? Cria do bebê e logo mesmo tem que também lançar aquele hit do bebê, set do bebê, tá ligado? Os que vai estar presentes, tá ligado? Só os bravos, Só os relíquias Vai mesmo. sair, pode ter certeza. Pior que tem bastante isso, fazer o sério. Vamos fazer o set do bebê, sim, o bagulho cara. já tá gravando aí, todo mundo já tá ciente. Vai Mas ser vai uma sair honra o esse set, se não. for perguntar Não, assim. não, mas vamos lançar uma Que é pedrada mesmo, pai. Da hora, mano. O negócio disse que o Vulgo é cotonete, mas aí já explica já o Porque o porquê. Vulgo Já vamos começar, já vamos começar Então, assim já. Poucos sabem, tá ligado? Mas é desde lá de. Vamos voltar lá pra 2010. 2010, os caras começaram a chamar de Cotonete. Questão de que, pai? Cabelinho era Black Power, tá ligado? Neguinho, jogava bola, pá. Daí os caras já me apelidou, Cotonete, pá. Daí os caras chamavam, eu já ficava mó boladão, ficou. Papo, pai é inventado, o moleque chamava. A Daí, polícia sabia que o cara não gosta. não, mas é então, daí depois comecei no colégio, todo mundo começou a chamar Cotonete, pá. Nem era MC pra época, eu jogava bola, mas sempre estava envolvido na música, sempre foi envolvido, né, mano? Daí, os caras maiorzão começou a chamar, daí fazer o quê? Tá ligado? Daí o bagulho ficou Cotonete, pai. Daí os caras perguntam aí até hoje. Por que Cotonete? Por que não muda o nome? Por que não pá, tá ligado? O bagulho é meu vulso, os caras conhecem eu como assim, tá ligado, pai? Não é que eu escolhi, ninguém vai ser vai se escolher eu, se chamar Cotonete. Meu nome é Felipe Boi. Da hora. Não, mas massa, mano, o bagulho é da hora. E você manteve o bagulho ainda, tá ligado? Então,
massa. Mas muitos que vê, tá ligado? Os caras falam assim, MC Cotonete, os caras falam, os caras devem zoar, né, mano? Não escapar, né? Os caras pensam assim, querendo ou não, mano. Querendo ou não, nós julgar muito também os outros, parça. Nós é julgado pra caralho. Que nem nós, bonézão, lupona na cara, tá ligado? Nós sai na rua, nós é julgado pra caralho. Os caras já julgam na maldade no olhar, tá ligado, pai? E daí, querendo ou não, é como nós é julgado assim, nós julgamos os outros também, pai. E daí os caras falam assim, Cotonete, cara, o cara deve zoar do funk, depois quando os caras velhos, os caras já tem outra visão, nós, tá ligado? Que nós tá valendo de verdade, tá ligado? Mas é isso mesmo, por isso nós tá pra mudar mesmo, pai. Mas nós tá desse jeito, eu só cada dia mais incentivo cada coisa, pai. É triste, cada bagulho ruim às vezes que acontece, tá ligado? Que nem segurança pra nós é acostumado, já tem 5 segurança particular no shopping, no mercado, é normal pra nós, tá ligado? Já é normal ter 5 segurança. Antes, cara, Nós já é acostumado, cada dia incentiva mais eu, pai. Que nesses dias tomei uns caras como esculachando, os caras da Bop, tá ligado, pai? Nossa, pai, já me inspirou, eu fiz uma música pesada, tá ligado? Mas aí nós atacamos desse jeito, né? Os caras não gostar, não fazer nada, né, pai? Mas a filha dos caras tá apaixonada por nós, isso que é foda. Isso que é foda, tá ligado? Da hora, mano. E você começou a cantar faz quanto tempo, mano? Comecei a cantar mesmo. Você decidiu, falou, não, vamos Então. botar a cara. Que querendo ou não, nós já tem a vontade. Primeiro vem a vontade, depois o cara fala, vou botar a cara. Desde o começo, contar pra vocês, então, mano. Eu não conhecia nem MC assim, pra pegar no cara, pá. Mas eu fui morei um ano ali no Campo Comprido, tá? Daí conheci MC Relíquia e MC Negão. Os caras lá de Registro SP, tá ligado? E daí os caras estavam morando ali. E daí eu vi os caras indo pros bailes, pá, os bailes da hora, pá. Os caras mostraram, ô, meu clipe, pá, fiz um clipe hoje, não sei o quê. Daí eu comecei a gostar do bagulho, tá ligado? Daí os caras falaram, ainda começou a brincar, mano. Comecei a cantar as musiquinhas, pá, comecei a cantar. Depois eu falei, ô, eu quero fazer uma música. Daí a primeira música, mano, eu fiz brincando, tá ligado? Tipo, não, nós fizemos brincando, com brincadeira, tá ligado? Juntou lá eu, DJ lá, DJ Will, DJ Thiago. Salve, DJ William, DJ Thiago. DJ então com os caras desde o começo, DJ Will que tá até hoje com nós, trampando pra caralho, filho, bagulho. Cara da atenção, brabo mesmo pra mim, parceiro, que eu preciso, o cara tá lá pra me ajudar. Ele é meu produtor pessoal, filho, não é que ele fica, mano, desenrolado mesmo, é nóis. Então, pai, daí nós começamos a escrever uma letra junto, nós três, pô. Escrevemos, daí nós gravamos em casa mesmo, da hora. O bagulho já começou a bater lá. Daí eu vim pro Beiraba aí. Daí eu falei, caralho, não conhecia nem MC aqui. Desconhecia, quem eu conhecia mesmo é Mr. Buiu lá, porque era amigo do Rei que os caras faziam show junto. Aí da hora, daí eu também comecei a conhecer vocês lá, porque no colégio os caras já falavam, ô, conhece MC Du, conhece o DGU, conhece King, tá ligado? Os caras já falavam, daí eu comecei a trombar, daí nós fizemos até um baile junto. Acho que a primeira vez que eu cantei mesmo no palco, tinha 14 anos, tá ligado? No baile, não sei se vocês lembram, mas ô. Mil anos, pai. Aí os caras mataram um cara lá com 9 tiros lá na frente ainda. Ah, sim, do baile do beijo. Isso mesmo, cachorro. Foi o primeiro baile que eu fiz mesmo assim, mano. 14 anos, tá ligado? Até hoje, eu tenho 5 minutinhos lá, o bagulho foi. Maior bagulho que eu já fiz, bagulho louco, pai. Ou foi escondido do meu pai, pai. Escondido do meu pai lá cantar, pá. Depois ele descobriu, que ele foi, cara, que eu menti pra ele, pá. Mas ele tava certo, né, mano? Perigo do bagulho, criança, 14 anos, filho. E os caras só na vestinha abafando, não sei o que, eu nem sabia o que era, tá ligado? Só rolando e pá. Aquele baile foi zica do bagulho. Boa, mano, o bagulho guardo na memória, o bagulho agora é só. 14 anos, então, primeiro showzinho. 14 anos, comecei aí. Nossa, nem lembrava. Comecei aí, 14 anos, pai. Pode crer, quem que era a tua inspiração, mano, que você decidiu, você falou, não, vou botar a cara assim, quem que você começou curtindo, assim, Então, pá? comecei curtindo mesmo MC daqui, pai, MC foi o Relíquia e o Negão, comecei a curtir daqui mesmo, tá ligado? E daí eu comecei a ver outros MC, pá, mas quem era lá que era uma inspiração mesmo, os caras monstros mesmo, que me inspirava era MC Melk, já ouviu? MC Melk? Esse cara é monstro. Melk. Hoje em dia ele não tá lançando muito par, tá? Eu troco uma ideia com ele no Instagram hoje, De mas o cara... ela tá de sonata, toda já. Tá ligado? E quem? Relíquia também, né? Relíquia, quem dá na É MC Dudu, tá ligado? MC Dudu também, né? Faz o meu pode estar assim. Aquela do verão lá do Rio de Janeiro, pai, Fica no verão. Você é zica. Nossa, essa musiquinha. Não, então, pai, daí esse cara, os dois caras que não estão cantando mais, pá, o Dudu não tá mais cantando. O Mel que acho que ele tava usando bagulho novo. O Dudu foi, quando eu tava pela GR6, pá, mas desanimou depois, agora parece que tá mexendo com bagulho de narguilha, pá. O moleque é zica, aquele cara
é inspirado no cara, pô. Isso é a inspiração deles. Inspiração, parceiro. E aí, o primeiro som foi com o Henrique e o. Não, o primeiro som que eu fiz mesmo, pai, foi junto com o DJ Will e o DJ Thiago. Nós escreveu junto, tá ligado? Que foi Funk de Curitiba, tá ligado? Lembra da letra? Ah, eu vi que você lançou essa daí. Porra. Santa Quitéria, Curitiba, no rolê tamo equipado. Só as marcas de grife, nós tá fardado. Tem Lacoste, Ralph Lauren e perfume Chuanchu. Bebida pros menores, energético, Red Bull. De Camaro com a novinha, curtindo o fim de semana. Cola no Shop Top, com bolso cheio da grana. Nós tá andando de Rolex presidente e as novinhas comentando cotonete não sai na match. Tá ligado? Isso é a primeira. A primeira, isso daí tem no YouTube lá, né? Tem, Essa parceiro. aí eu. Tô ligado. É menorzão, vozinha fininha, bala, tá ligado? Pai era zoado, fala pra você. E os caras falam. Não, mas isso aí é. Não, é normal, pai, o bagulho só incentiva mais ainda. Tudo que eu passei, tudo que fala, eu aprendo cada dia mais, pô. Não é não, mano. E já era letra. E o bagulho. Tem várias vezes no pente, então. Tem. Vai. Hoje você falou que vai mostrar umas 10, né? Pra nós. Mostrar 10, Nossa. vamos mostrar as 10. Agora, Moleque já que é falou- resenha do O moleque já falou que vai descer o Bucanas pra nós tomar. Alô? Cadê? Obrigado, cachorro. Demorou? Então já mostra uma música mais atual, uma que você lançou já. Demorou, Uma mas que já você vou lançou, colocar depois mais. você mostra uma. Então, uma que eu já lancei, você É, quer? uma que você já lançou, depois você mostra umas novas. É, porque na verdade você comentou ali pra nada, né, mano? Comentou que fazendo EP, vai vencer. Vou fazer, não, vou lançar uma de trap pra vocês verem, então. Vai. Quer ver? Ó, essa daqui, então. E meu patrão, os caras tá comentando aí? Quem que tá comentando? Quero ver as perguntas. Fala lá, pai. Mais ou menos assim, ó. Ó. Da onde eu vim, cês não me aguentar. Cotô tá de volta, vai ter que aturar. Prioridade nas coisas boas, nós que não pode errar. Hoje eu tô na Love Funk representando o Paraná. Mas tem vários moleque bom que podia tá no meu lugar. Noite sombria, mente vazia, já não me encontro a barogia. Pedindo ajuda pra Deus pra me tirar, ó, dessa vida. Uma coisa que é fato e é primordial, nunca pode dar espaço ao pro mal. Menor, você é zica, cê vai mais além só porque tá entupindo o nariz. Tá achando que eu tô também. Tem que lembrar de canetar, tá ligado, Gui? Mais ou menos assim, ó. Da onde eu vim, cês não iam aguentar. Quando tá de volta, vai ter que aturar. Prioridade nas coisas boas, nós que não pode errar. Hoje eu tô na Love Funk representando o Paraná. Mas tem vários moleque bom que podia tá no meu lugar. Noite sombria, mente vazia, já não me encontro a laranjia. Pedindo ajuda pra Deus pra me tirar, ó, dessa vida. Uma coisa que é fato e é primordial, nunca pode dar espaço ao comando, tá ligado? Da hora. É brabo, Da hora. é brabo. Você falou de Love Funk aí, já comenta aí, né? A respeito, você fez uma participação Não, lá, né? Você gravou com os caras lá. Pô, pra quem viu lá, mano, o bagulho foi pesado. Então, nós juntamos um comboio aqui pra gravar um set, tá ligado? A produtora aí, não salve, também serve produções, se chamou, convocou nós, tá ligado? Pagamos um valorzinho da hora lá, pá, deu pra todo mundo pagar, mano. Fomos lá na Love, lá, pai, fizemos um set monstro, mas ó a ideia, pai, nós tava no... Antes de viajar, uns 2 dias antes, o cara falou, vamos fazer um consciente, soltaram uma base lá no grupo, tá ligado? Daí eu vou falar pra vocês, um dia eu falei, eu não gostei muito da base, tá ligado? Então, quando você se identifica com a base, já vem na hora, filho. Na hora que você ouve, segunda vez que você ouve a base, pai, já canetou, filho. É louco, tá ligado? Daí, já veio, canetou não, você já veio um monstro, já veio 1000 ideias, tá ligado, pai? Daí, da hora, daí eu peguei, os caras foram com essa base, o intuito era fazer um set consciente, tá ligado? Funk consciente, demorou. No bonde lá eu tava na vibe, pessoal, tava mó feliz mesmo com o bagulho, que eu fiz mó corre, tava sem dinheiro fiz mó corre pra ir, tá ligado? Graças a Deus, deu pra ir. Agradecer também o Matheus Vidal aí, o Galuchinho, achou de milhão comigo, filho, tá ligado? Me ajudou pra mim, tá ligado? Bicho, é meu irmão, é monstro, tá ligado? Salvinho, forte abraço da minha parte. Então, pai, daí nós foi lá no bagulho, então eu peguei,
Canetei essa daqui de trap que eu cantei pra vocês, pai. E daí eu peguei, ah não, mano, eu fui mostrando essa base pros moleques, o que você acha dessa base? Eu, da hora, pá, mas nós canetando nessa base aqui, da hora. A base que os caras estavam lá no grupo. Eu nem quis canetar naquela lado, da hora. Eu peguei, canetei nessa de trap, falei, só pra não canetar no mano bonde. Demorou, chegamos lá no estúdio, sabia que o DJ ia vir com um bagulho da hora. Aí ela pegou, canetamos na hora lá, pronto, foi da hora. Daí tipo. Qual que é o nome do som mesmo? É. 7 Mizu não. Mizu, Tá ligado? Tá lá, Hoje nós vai de Mizu não. Na Mapura calma, tá com fogo no balão. Passo de foguete, ela se perde na emoção. Qual que é O refrão foi o Caçula, parça. O Caçula. Caçula, o moleque é brabo. Não, mas Ele de Colombo. quem que cantou? Então, o refrão, ele mesmo. Tipo assim, Primeiro? o bagulho, Sim. o primeiro, ó, o bagulho foi maluco, nós canetando lá, acho que eu fui um dos primeiros que canetei assim, né, mano, tudo assim, mas já mostrei, que eu já tava com uma no pente, daí eu mostrei pro cara, o moleque lá, mano, o Pezinho tem 12 anos, o Coutinho, moleque brabo, pai, nossa, 12 anos, o Pezinho, canta e produz, MC, cara, tem música com o RSP, com o Gordinho Bololô, o filho dele é bololozinho, pra você ter ideia, e daí ele veio com a base assim, na hora fez pra nós lá. Fica assim, nós chegou lá, já estavam todos os caras lá, o Barone, o Rato, lá, todos os caras lá na frente. 5 minutos pra chegar, Uber, 5 minutos pra chegar de Uber lá, com o bagulho, 50 minutos lá do hotel. Começou já a dar suadeira, tremer tudo, né? Falei, caralho, tô chegando, mano, 5 minutos. Não, na hora que eu cheguei, os caras estavam lá na frente. Na hora que nós chegou uma avó da Love Funk, assim, então. Daí chegou o Coutinho, o DJ que é produzido, eu nem sabia, né, que era com ele. Aí, beleza, daí chegou já com a mãe dele, pá. Daí a mãe dele já foi lá na distribuidora, daí pega uma sacolona assim de doce e salgadinho pra ele ficar no estúdio, tá ligado? Fica no estúdio, refri, pá. Já tem 12 anos, né? Criança, tá ligado? Pá, golpear. Nossa, menino prodígio, né? Monstro. Daí ele fez o bagulho na hora, daí ele pegava, dava aula pra nós, né? Ele falava assim, ó, cara, vamos fazer um bagulho tipo assim, ó. Ele mostrou pra nós, giro dos artistas, tá ligado? Mostrou pra nós, foi um bagulho tipo assim, daí ele pegava, cantava assim, canetava assim na hora, assim, ó, improvisando. Assim, pá, nossa. Aí fica embolado, caralho, mano. E os caras tudo lá, GM lá em cima, ali, que tava lá. Daí no dia que eu fui lá, tava o Joãozinho da VT, que eu trombei ele. Daí se liga, eu fui no banheiro, tava no estúdio. Fiquei mais no estúdio, né, mano? Trampando, né? Eu falei, vamos no banheiro lá em cima, né? Trombava outros caras assim, né? Daí, na hora que eu tava no banheiro, eu vi o Rato da Love Funk entrando no banheiro, mas tava entrando no banheiro e saindo, tava com o telefone. Eu falei, eu ficar cantando ele pra ele sair. Daí na hora que ele chegou, subiu o JW e o Joãozinho da VT, assim, pai. Subiu assim. Daí os caras já comentaram assim, mó humildade, pá. Daí, pá. Daí, beleza. Daí na hora que os caras ficou aqui do meu lado, daí o Rato viu, colou. Daí o Rato achou que eu tava com os caras já, com o Joãozinho, pá. O cara deu uma atenção, mano. Porque, tipo, é mó máfia lá, tá ligado? Elite, né, mano? Os caras, muito dinheiro envolvido, né, mano? Mas daí os caras já achou que eu tava com o Joãozinho, e os caras já me olhou de outra forma já, né, mano? Daí depois eu trombei, falei com o DW, falei, depois se tiver de bobeira aí, deixa eu mostrar uma cura pra você. O pai falou, certeza, pá. Mas eu nem fiquei em cima dos caras, fui lá trombar, tá ligado? Daí tipo, os caras estavam lá no estúdio de GM lá. Daí no dia os caras gravaram com o Lipe lá, o Joãozinho. Você é louco, pai. Daí... Cara, na verdade você também é artista, né, mano? Você tava ali como artista. Não, né? então, pai, não, mas eu tava da mesma forma, pô. Os caras achavam que. Os caras Fala assim, os tão- caras olhavam assim e falavam, quem que esse moleque aí? Quem que esse artista aí, Cara, velho? como um fã dos caras. Não, como tá pá. ligado? Trombei os caras da mesma forma, tá ligado? Mas foi da hora, pá, experiência única mesmo que eu realizei, tá ligado? Tipo, hoje em dia nós, viu, lógico que é meu sonho, tá ligado? Eu realizei um sonho, tá ligado? Mas hoje em dia nós não vê com muita, não fica muito surpreendido, porque nós tá na bala faz tempo, correndo atrás, tá ligado? Daí quando acontece as coisas, pra nós é, tipo, é normal, assim, vai acontecendo, é normal, tá ligado? Tá acontecendo outros bagulho na minha vida, monstro, tá ligado? Que o bagulho tá acontecendo de verdade, tá ligado? Daqui a pouco vai ser rotina. Tá ligado, pai? Não. Daí você fica assim no bagulho e você nem fica muito surpreso com essas coisas, pai. Mas sempre foi sonho, né, mano? Porque cada dia que passa, nosso sonho aumenta. Tá cada vez mais grande, né, mano? Dependendo. Na verdade, o que nós almeja tá longe, mas só que cada vez nós tá um passinho mais perto. E cada vez que nós dá um passo a mais, nós vê que tem mais bagulho pra nós evoluir. Pra Bastante, nós... né? Bastante. Barreiras são Você bastante. fala, quero gravar um som. Já é um sonho que você está realizando, gravar um som. Mas você fala, agora eu quero lançar um clipe. Então, pra você gravar o clipe, tem que fazer isso. Eu quero, pai, cada vez você vai indo e vai ampliando mais o bagulho, correria. Não, mas é papo, mas que nem esse clipe aí que eu fiz aí, lá na Love, lá o primeiro clipe que eu fiz mesmo com uma produção assim, pai, tá ligado? Porque nós já tinha, tem uns bagulhos lá na fazer o bagulho da hora, mas não é uma produtora que fez o bagulho, tá ligado? Mas Bagulho clipe, assim, você tipo, vou contratar lá o, vamos supor, Dom Pablo, pra fazer o clipe, tá ligado? Não é uma produtora assim que nós.
Nunca tinha gravado assim, gravei só, né, fazendo improviso, fazia em casa. Tem um clipe que eu gravei falando de Curitiba, parte 2. Tá ligado? Minha mãe tinha um carrinho de hot dog, pai. Daí nós metemos um carrinho de hot dog aqui, metemos um fundo azul, uma coberta azul, daí metemos um tijolo assim, um bagulho pra me ficar de pé, pra dar certinho, gravamos assim, ó. Daí só tocou os efeitos, o bagulho ficou pesado, pai. É, no improviso, nós gravava em casa. Tem uma música que nós gravou no headset do fone, né? Sempre tava pá, tá ligado? Daí o bagulho, daí nós vai lapidando, né? Vai cada dia evoluindo, aprendendo várias coisas novas, tá ligado? Cada dia nós quer aprender mais, tá ligado, cara? E agora o estúdiozinho, tô montando lá em casa, o bagulho ficar bala. Quero produzir minhas músicas, pá, tá ligado? Você mesmo que produzir, que é seu. Não, eu quero mesmo produzir minhas músicas. Mas já tem já uma noção do bagulho? Pá, pior que eu não tenho nada, porque eu sei que o bagulho é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Não vai parça. folclore, Mas você estuda, consegue. pai, o bagulho tem que estudar, pai. Porque tudo tem que estudar, né, mano? É um quebra-cabeça, mas o bagulho tu tem vontade, né, mano? Tu tem vontade, o bagulho se mergulha. Bagulho de cabeça, que o bagulho é isso mesmo. Se joga a cabeça. Se jogar. E o bagulho tá na. Agora por semana já vou deixar o bagulho espumar tudo lá, o bagulho. É, na verdade, o bagulho, tudo que você já tem a ideia de fazer hoje é só uma ideia, é um plano que você tem. No futuro vai estar se tornando realidade, você vai ter. É a mesma coisa o bagulho que a gente tá fazendo aí, ó, agora. Pois tá é, ligado? né, mano? O 12º nós já tá, mas até um tempo atrás era só uma ideia. Ficou anos esse bagulho. Não, só mas de é ter- tempo, ficou anos esse bagulho de só ter uma ideia de fazer o bagulho. Vai começar agora. Tá. Tem que botar em prática. É, uma hora o bagulho. E botou pra ver, mano, tá dando boa, né? Não, eu tô vendo, o bagulho tá Graças a Deus, mano. É, tá dando uma mídia, filho. Daí que nem que eu falo pros caras. E pra diferenciar, né, cara? Não é um podcast. Que Não, que o nome do bagulho tá né, vindo, resenha dos piá, o bagulho tá original. Não tem nada copiado, tipo, jogar no bagulho, trocar ideia assim Não, isso mesmo. que é da hora. Sem filtro. Sem fio. Então, sim, Não, o bagulho tem que ser sem filtro mesmo, tem que ser 100% original, mano. Nós é capaz de fazer tudo mesmo fita com os caras, mano. Que nem eu tava lá e falei assim, eu sou mesmo fita com os caras, filho, tá ligado? Daí eu trombei o Odila, tá ligado? O Odila, você tinha os caras tudo uma base do Odila, mano. Moleque é monstro. Só o sentinho dele, né, parceiro? Não, vou falar pra você, esse tem uma música que eu tenho, ela é já agora, tá ligado? Que eu canetei faz, ó, vai fazer pique quase um ano, não, uns meses aí que ele já tava, quando a gente acabou de postar, é beat, África, parça. África Lacoste África, tá ligado? Do Odila. E daí agora os caras vão lançar um set com o bagulho que os caras gravaram esses tempos, mano. Nossa, tem a música canetada faz tempo, canetei, tá ligado? Monstra. E daí eu falei, caralho, daí eu trombei o Odila lá, no dia do clipe, pai. Trombei o Odila lá, daí fui levar a mina lá pra colocar o short, lá tava frio lá, né? De gravar o clipe. Eu falei, fui levar a mina pra colocar o short, eu trombei ele, daí eu trocar uma ideia, pá, o cara uma humildade, pá. Os moleques que tava vendendo bala, não sei se tava com ele. Daí eu falei, ô mano, vou lançar umas puras pra você. Tem várias puras nas tuas bases, pai, você é louco. Daí a mina chegou, não. Daí nós tava na gravação do clipe lá, tá ligado? Ah, você vai ter que ir, tá ligado? O moleque é zica, mano. Cara, bom que você chegou, nós é os caras do DJ, mostrar os trampos, né, mano? Que é assim, tem vários MC lá, não é que eu não conheço, mas acontece, né, mano? Que você às vezes se emociona e vê os caras mais no áudio lá, chega lá e vem querer mostrar o trampo, já quer tirar foto, já quer fazer vídeo, aí acaba saindo fora. Mano, tem que mostrar, trocar coisa, trocar ideia com vários caras, Isso rapaz, é tá ligado? massa. E daí isso que eu falei pra vocês. Tem um bagulho lá, tem um sorteio lá de funk, tá ligado? Eu participei uma vez lá, mas não cheguei a ser sorteado, tá ligado? Foi bem no dia do clipe. Naquele dia, numa sexta-feira, os caras sorteou 3 clipes, pai, tá ligado? Os caras fizeram 3 edições. Isso, os caras fizeram 3 edições nesse dia, pai. Bagulho top, mano. Os caras fazem um projeto monstro que ninguém faz, tá ligado? Por isso os caras vão ser número 1. Não vai demorar muito, não. Os caras é brabo. Os caras é brabo, só tem os caras furos. E tem vários caras que, tipo, eu conheci lá, que os caras foram revelados lá da Revelação na Favela, os caras tá contratados, tá ligado? E tem um que era o MCGL, que os caras lançou agora no set lá, os puros. Daí ele lançou, pra ter ideia, Rosica, Vitinho Avassalador, Nego Blue e Paiva, tá ligado? MCGL. Eu troquei uma ideia com ele, nós gravamos antes, mas ele não gravou, né? Ficou lá, tirou uma resenha, né? Trocando uma ideia, ele falou, viu aqui de revelação, pá, não sei o que. Vou gravar uma música agora com os caras lá, filho. Você viu como nós tá, padrão, trocando mais ideia. Os caras deram uma atenção, filho, tá ligado? Aquele lá do bordão lá também é diretamente estudos lá, tá ligado? O Yuri da putaria, ele também tava lá com nós lá, o nosso set de ponta a ponta, assim, ó. O que é isso daqui? Pá, o que é isso daqui? Da hora, pá, tá ligado? Isso é louco, o bagulho. Os caras deram uma atenção. Esse moleque que eu nem conhecia, tá ligado? O GL lá.
Ele também não é famosão, tá ligado? Agora lançou um bagulho com o cara, os caras já tá olhando diferente do cara, né, mano? Querendo ou não, que não fala pra todo mundo, mano. Aqui em Curitiba nós tem uma massa forte que consome funk, rap, trap, tá ligado? Mas os caras não dão muita atenção aqui pra nós local, tá ligado? Os caras mais de lá, tá ligado? E daí nós tá lançando bagulho pra pá, os caras vão ser obrigados a ouvir nós, tá ligado? E querendo ou não, os caras vão ouvir nós, tá ligado? Que logo menos os caras gostam aí, né? Lança um bagulho com os caras foda também, que todo mundo ouve, tá ligado? E agora tem o Paiva lá que tá estouradão, bicho é zica, merecedor, pô. Cara é monstro, filho. Tem vários caras bons. Caneta de ouro, tem vários caras zica, filho. Por isso que nós temos que estar envolvidos. Eu tava lá e falei, eu sou mais filho dos caras, filho. Sim, da hora. Os caras estão no estúdio, estão lá gravando um som hoje, os caras, pá. 7 no Coutinho. É, cara. Cotinho? Coutinho. Coutinho. MC Coutinho, filho. Qual que é a tua parte do som? Conta pra nós ver a parte do som do set. Se tu quer mídia, então toma, te mostro como funciona. Moleque tá milionário, a verdade veio à tona. Quanto que nós gastou, os bicos não se conformou. Arrastei com o pernoite no hotel em Salvador. Ficha rosa toda siliconada, invejosa, tenta, mas nunca pega nada. Ela é mentirosa, ó sempre bem trajada, de Louis Vuitton e bolsinha da Prada. Ela é amigável e por zona picadilha. Eu já dei o papo, quem divide multiplica. Você já sabia que o neguinho é artista. Já joguei bem alto e apostei todas as fichas. Apostei todas as fichas. Apostei todas. Tá ligado, Foi, ficou bacana, mano. Hoje na live miso não. O furacão tá com fogo no balão. Passo de foguete, ela se perde na emoção. Se impressionou com o ronco do torpedão. Hoje na live miso não. Na furacão tá com fogo no balão. Não, oi, você ficou muito Então, bacana. pai, eu tô muito maluco. Na canetando lá, acho que foi o primeiro canetar, pai, se eu não me engano, tá ligado? Canetei, eu tinha 2 versos que eu já tinha de uma música, eu tinha acabado de canetar, que eu vou até mostrar pra vocês. Daí beleza, daí depois o caçula foi o último a canetar, ele tava indo lá fora fumar cigarro, canetando. Daí o Coutinho até falou bem assim pra mim, o caçula vem com o refrão, você vai ver, vai vir com o refrão. Essa era pra ser o começo da música, da estrofe do cara. Hoje nada de miso não, nada pura, tá ligado? Era a primeira estrofe, daí o Coutinho ouviu, falou, é refrão, filho. Nossa, mano, bicho é zica, pai, você é louco, mano. O cara o dia inteiro, o dia inteiro fazendo música assim, tá ligado? Os caras acelerando pra ele ir pro estúdio de trap lá, ele mais também fazendo uns trap. Imagina, pai, nossa, é louco, eu falei, essa vida que eu quero, cara. Se eu quero fazer música. Quer não, vai conseguir, parceiro. Lógico, não, já tá na bala, já tá papo, filho. Daqui a pouco vamos colocar pra nós colocar os improvisados aí. Então, meu patrão, falar pra você, quem tá comentando aí no bagulho aí, pra nós ver aí. Consegue ver ele comentando aí? Quer que não veja meu celular aqui? Fechou. Dá pra você olhar pelo teu Face lá também, né? Você compartilhou. Segue no Instagram aí, família, MC Cotonete. Tá MC Cotonete não, Tá Cotonete. Cotonete oficial, daquele jeitão. Instagram do Forte Cotonete abraço. oficial. Os caras tá fazendo umas perguntas lá que eu falei pros caras fazendo umas perguntas, entendeu? Daqui a pouco nós vai soltar improviso no nome de todo mundo. MC JL Oficial mandou um salve. Salve, salve. Tamo Salve, junto. cachorro. CWB Mateus 09 mandou um salve. Salve, Salve, cachorro Matheus. salve. Forte abraço da minha parte, certo? Aquele jeitão, minha joia. Quem mais? Salve, Jata. Salve, JLDN. Bichão sempre quando pode também tá sempre Salve, assistindo aí. Monstro. Toque.oficial mandou um salve. Salve, salve. Tá salvo. MC Nanã da TF Oficial falou: chama nós pra resenha. Demorou, Nana da TR. Vou tá ligando você no bagulho pra tá colando. Vou tá dando um salve no Dá celular. um salve no direct da resenha pra falar com o diretor lá, a produção. DJ Will Gabriel mandou um salve. Salve, DJ Will. Esse daí é o pior de fechar, cachorro. Você é louco? DJ Will. Só as pedadas que tá por vir, pai. Você é louco. Esqueça. O Doni Underline 244 perguntou: quando sai um EP, pai? Vai sair logo menos, pai. Tô trabalhando pra sair final do ano aí, tá ligado, pai? Mas nada é diferente aí com EP de trap, tá ligado? Mas Funkão vai estralar sempre, né, pai? Funkão tá na veia, né, cachorro? Você é louco? Igual funk, igual rap, tudo tá na veia, pai. Nós, tá ligado? MC Joãozinho da VN mandou um salve. Salve, Joãozinho. Salve. Tamo junto. Então, A Melo mandou um salve também. salve, Vivi, minha patroa. Forte abraço, né, daquele jeitão, minha joia. Beijão no coração.
Sheila de Carvalho mandou um salve. Salve, Cheirinha. Aquele jeitão. Ah, Superchat. Carvalho, Vamos, pô. vamos colocar um superchat, pai. Mandou senhão, a gente tá divulgando, tá ligado? Salve, Cheirinha. Manda o Um abraço Pix. da minha parte. Manda o Daquele Pix. jeitão. Então, rapaziada. Daquele jeitão. Dá pra mandar Pode uma aí? mandar, Dá pra mandar uma aí? Demorou então, cachorro. É nova essa aí? Já lançou? Vai lançar? Parça, não sei ainda, cachorro. Tô nos trampos aí, tá ligado? Ó, nas antigas comigo cê brincava. Eu era o jogo que cê mais jogava. Mas não dá nada, só me inspirou. Já fiz poesia e mandei flow. Agora o pai tá o pataco, virei MC. Será que agora ela quer me assumir? Sumir da minha vida, eu só quero suas amigas. Curti uma brisa, me dava na batida. Amiga que cê tá sumida. E agora quer jogar porque me viu de Jaguar. E agora quer jogar porque me viu de Jaguar. E agora quer jogar porque me viu de Jaguar. E agora igual Neymar vou te driblar. E agora quer jogar porque me viu de Jaguar. E agora quer jogar porque me viu de Jaguar. Me viu de Jaguar. Me viu de Jaguar. Tá ligado? Baseado parciais. Ó, nas antigas comigo cê brincava. Eu era o jogo que cê mais jogava. Mas não dá nada, só me inspirou. Já fiz poesia e mandei flow. Agora o baita com o BMC. Será que agora ela tá me assumindo? Sumir da minha vida. Eu sou engraçada, tá ligado? Mas eu assim, cachorro. É bacana. Faz parte do EP essa aí, não? Não, pai. O EP que eu tô pensando em fazer, pai. Eu vou fazer, já tô tocando marcha. Tem cinco faixas prontas já, tá ligado? O bagulho vai ser de trap, tá Ah, ligado? só trapzeira. Só trap, pai, só trap. Eu tô me Esse vendo aí com os bagulho, umas realidades monstras, tá ligado? Quem não gostar é só não apertar o play, tá ligado? Não, mas tem que ter que não gosta, mano. É bom pra Não, nós. porque tá ligado? Porque quem não passa na pele, quem não vive nossa rotina, pai, nunca vai entender, tá ligado? É fácil os outros falar, tá ligado, pai? É igual lá o empresário nosso lá, Marinho, lá, no telefone dela lá, ele ficou de cada vez, eu deixo, caramba, mano, minhas músicas, tuas músicas aí não tem nem 10 dislikes, mano, fica chato, fica sem graça, mano, eles têm lá 100 likes e 2 dislikes, fica sem graça, mano, será que os caras não estão gostando do bagulho mesmo, sabe o que tá se fazendo? É massa, tem vários dislikes lá, tem comentário, se vir comentário pesado, né, faz ideia, agora se vir uns comentários de crítica construtiva, abraço pra galera. Pô, tem que ter. Agora você vê lá comentário, só comentário positivo. Aí só Miguel, mano. Você se ilude no bagulho, cara. É bom ter comentário, é bom ter cara que não gosta. Eu gosto de ser. Não, sim. Os caras apertam o play pra odiar, né? Caralho, mano. Mas no fundo do coração, É, mas curte. os caras apertam o play porque os caras querem ver. No coração, os caras curtem. Você vai gravar na hora, tipo, não. Não É. pai pra caramba. Mas no final, no fundo, os caras, caralho, tá aquela visão boa. É, porque os caras querem ver, porque os caras querem ver, minha filha gosta de ser desse que tá tocando aí, os caras querem ver. Sim, mano, tem que ter. Já vê se pensar que vai agradar todo mundo, pode abandonar, né? Já não é idade. Nem agradar todo mundo, mano. Mas na hora de somzinho aí, filho, mete marcha no EP também, que vai ser diferencial no Curitiba aí. Com certeza, cachorro. Vai pegar por isso, verdade. Só letra pesada, né, mano? Vixe, bagulho. Igual você mostrou até desde a primeira, já lá, o bagulho já começou. Começou Tá bem. ligado? Não, eu vou Começou mostrar mais, não, vou mostrar mais de 10 aí, que, tá ligado? Quem estiver acompanhando aí, nós. Hoje é resenha do médio. Não, bagulho. Então, mas fala aí mais o que vocês querem saber aí. Então, na vida, o bagulho é o seguinte, o que você acha do funk de Curitiba? Do funk, né? Do funk, né? Você faz trap também no funk, dos artistas de Curitiba. Funk, aí. Curitiba, o público. em Eu geral, sou tá ligado? MC de funk, né, pai, tá ligado? Mas trap eu curto também, pai, mas sou MC de funk, fala pra você. É, mas no geral, de Curitiba, os artistas, na verdade, né? Ah, eu acho que cada dia mais tá crescendo, filho. Tem outros moleques bons, você é louco. Você fica impressionado, pai, você é louco. Fala pra você, mano. Mas é que nem que eu falo, mano, os caras, tipo, tem outros caras monstros também, mas que nem tem DJ monstro também, mas os caras têm que se dedicar mais, trabalhar mais, tá ligado? Todo mundo, tá ligado? Dedicar como é tua vida, né, mano? Eu faço por amor, tá ligado? Mas se fosse por mim, eu fazia música todo dia, eu lançava bagulho todo dia, mas eu não depende só de mim, tá ligado? Sim. Por isso que eu vou montar meu bagulho em casa, vou montar meu cenário, tá ligado? Em casa, vou gravar aqui tô em casa. E daí eu vou fazer meu bagulho, tá ligado? Não depende mais de ninguém. Daí eu falo, demorou, essa semana eu vou lançar 4 músicas aí, filho, demorou, vou lançar, tá ligado?
né? Dá pra até colocar uma base na caneta 1 hoje aí, filho, um 7. Tá ligado? Mas é porque eu gosto, tá ligado? Não faz por amor o bagulho, tá ligado, pai? E daí é foda ficar dependendo dos outros, porque eu tenho vários músicas no pente, tá ligado? Se eu quiser soltar um EP de funk, pá, mas eu tô com uns projetos diferentes, tá ligado? Nessa música aí, tá ligado? Mas o bagulho é tudo questão de dinheiro, né, mano? Pelo menos aí. Dinheiro, tempo, Dinheiro, na hora certa, né, parceiro? porque nós, com quanto tempo que nós perdemos no serviço, né, mano? Esses tempos aí, 2 meses diretão. Saí de casa 8 horas da noite, tava chegando 8 horas, 9 horas em casa. Não, saía 8 horas da manhã, chegava 8 horas da noite, 9 horas da noite, pai. Vamos fazer o que, mano? Chegar em casa, fazer janta, pra levar a marmita pra amanhã acordar cedo já. Mas pensou Não fazia nada, nada, parça, tá você vai ligado? chegar assim nos bailes, outros dias, Não, Mas essa hora. mano, só que é igual o bagulho que você falou, no começo você tava lançando as produções em casa, tava fazendo bagulho. Então, querendo ou não, nunca pode ter desculpa, mano. Se você tem um celular pra você gravar um vídeo, você tem o horário do almoço no teu trampo, mano, tá ligado? Você já tem, você não, tipo assim, nada pode ser desculpa, você tem que pensar na solução, não no problema, tá ligado? Pensa no bagulho, porque, mano, você tá ligado? Pra quem não tem nenhum celular, às vezes o bagulho, hoje no começo eu emprestava o celular dos outros, mano. Não tinha nem celular. Ô, mano, deixa eu entrar no meu Face aí só pra me postar um vídeo lá no bagulho, tá ligado? Meu vídeo tá Não. configurado tudo no site, E às vezes nós vai querendo ou não relaxando nessas fitas também, né? Porque daí depois nós vai tendo mais. Hoje em dia tem às vezes bagulho, ó, igual você falou, eu também pensava isso, quero ter o meu bagulho em casa. Hoje em dia meio é caseiro o bagulho, mas eu tenho em casa um bagulho e às vezes fica lá parado, tá ligado? O bagulho. Não, mas pai, eu tô no apetite Nada pode ser. de produzir, tá ligado? Então, tipo, pelo menos fazer minhas guias, tá ligado? Eu canetei, que nem o caneta de hoje ali, eu já nem se for base dos caras lá, eu pego o caneta, deixar a guia só pra me ouvir, pra mim mais ideia, tá ligado? Pra me ouvir, tá bom? Não, vamos melhorar mais aqui, tá ligado? Eu vou fazer minhas guias, eu vou ficar ouvindo, tá ligado? Pra mim, o bagulho gera mais letra. Tá ligado? Igual você falou dos beats lá do maluco lá querendo ou não, mano, é um bagulho também pros MC, mano, bagulho. Pra quem no começo, quando nós tava começando, não tinha esses beatzinhos já com melodia. Não. Hoje em dia você vai cantando da escândalo lá, né? É do Cone Crew. Cone Crew. Somos moleques, somos moleques. Já é verdade, né? Somos moleques. Essa não é antiga que eu tive que criou. Teu parceiro não tem pode de Cara, depois É, chorou pra mim. Resenha dos piá, então chamou o moleque, o resenha dos piá, já chamou o cotonete, pode pau, o bagulho é louco, então bota pra tu ver, tá, o parça desviou, meu parceiro do CWB, então pode pá, se ligar, vou te falar, aqui nós chegou pra embaçar, vou logo falar que o cotonete é o terror do Paraná. É o terror do Paraná e pode ir pra que é desse jeito. Eu desde na humildade, chegar no puro respeito. Com os pés no chão, com no sapato é desse jeito. Eu vou mandando aqui, é tudo improvisado. Bagulho aqui tá doido, olha só, então esquece quem do CWB. O desde e o cotonete, mandando pesadão. Olha que eu vou falar, esse é o funk Curitiba, esse é o funk Paraná. Aqui só tem monstro, só talento raro. Que o bagulho é louco, se liga no que eu te falo e não adianta copiar. Que a resenha dos piá talvez gerou e o Ju pode pá, segurou. Ó, tá o cotonete ali do lado, manda rima. Que o bagulho é louco, então liga. Não pode ir pra todas elas pagam um pau. Não copia ninguém, é 100% original. 100% original, com uma noite não se esquece. Quem tá na voz é o mesmo, é o cotonete. A danada fez pipiu. Cê tá ligado? Bozo pra puta, ó que pariu, vou te falar. Não pode pau, moleque, manda a realidade nunca falha, se liga as ideias caçar. Um forte abraço com meus fãs. Meus fãs, cantando pesadão, um beijão no coração, um forte abraço e leal. É o desde na voz original. Eu mando tipo como, olha só, vou te dizer. Rima na hora mesmo, pode ir para o proceder. Norte, oeste, leste, sul e centro das quebradas. É o desde na voz, mandando improvisada. Chapa quente de verdade, olha, eu tô sussu. Saiu desde eu cheguei MC Du. Ó, que o bagulho é louco e os meninos é destaque. Salve de noite no externato. Colaquinho tá com nós, pode ir pra tá envolvido. O salve aí pra sorte, pode ir pra. O bagulho é louco, pode ir pra que é nós que tá. É o do CWB, chegou pra improvisar. E nós chegou na hora, pode ir pra nós desenrola. Que o bagulho é louco, pro recalque nem do bola. E o bagulho é louco, chega aí, não se mexe. Chega que esse é brabo, pode ir pra que eu tô promete. Pode pá, a verdade é nua e crua, não precisa nem explicar. Eu tô aqui fechadão com a resenha dos piá, aqui é Zona Oeste, você tá ao vivo,
vivo, é o cotonete, é o vivo, é o cotonete, a menina tudo viu, não pode ir pra cabelinho, ó, de bombril, mas elas gostam, não tão entendendo, ó, vou pro QG, ardendo. Tá ligado, família, né, Jay? Quer ver mais contrata? Quer ver o vivo contrato do rap, tá ligado? Tamo junto. Tá ligado? Tamo junto, parceirão. Já vou logo mandar um trap aqui, posso mandar? O pai tá inspirado. O mês da Problema, Colombo. resenha. A Sheila falou, manda Colombo na rima. Colombo? Aham. Eu vou mandar aqui na hora que eu estiver mandando essa música aqui, ó. Manda as quebradas que nós manda, vai, ó. Um trago no canto, eu tô chateado. Com uma namorada em cada estado. Não para de me ligar, não para de encher meu saco, querida. Você não vai brincar, porque os moleque é mais liso que o Neymar. O camisa 10, craque com a bola nos pés. Hoje é pro pernoite, eu convoquei, foi 10. Chamei a Ana, a Juliana, a Letícia. Chama a Rebeca, a Taina, já encostou com a Natália e com a Roberta. Quer vir? Pode vir. Quer fuder e beber gin? Não podia faltar, né? A Cauane e a Rayazinho. Quer vir? Pode vir. Eu quer fuder e beber gin? Não podia faltar, né? A Cauane e a Rayazinho. O menor tão luxo, tá chato. Ela chamou de neguinho arretado. Conheceu o camarim e já quis conhecer o meu quarto. Falou que era minha fã, que me segue lá no Instagram. Mesmo papinho de sempre, baby. Passa amanhã, traga no carro, eu tô chateado. Com uma namorada em cada estado. Não para de me ligar, não para de encher meu saco, querida. Você não vai brincar, porque os moleque é mais liso que o Neymar. Então vai. Ó, camisa 10, craque com a bola nos pés. Hoje é pro pernoite, eu convoquei os 10. É isso, cara. Essa zica, Já demorou pra bagulho é pesado, rima na hora, ó, eu componho. Um salve ó pra Cheirinha, um salve ó pra Colombo, um salve ó pra Colombo. Se ligar, vou te explicar. É o terror de Curitiba, é o terror do Paraná. Se você ó nunca viu, os moleque faz o som. Procura lá no YouTube, é o 7 Miso não, é o 7 Miso não. Eu segui adiante, sonhei, almejei, eu fui pra Love Funk. Tá ligado? Zica, vai. Da hora. Aí, Cotonete, fala aí uma inspiração aí, mano. Um Ricardinho do molecada, né, mano? Tá começando. Rapaziada, Tá na caminhada. Caminhada, um bagulho que eu posso passar. Também pra quem acompanha teu Quem trampo. acompanha, né? Teus fãs, teus públicos, a visão. Tá ligado? Um bagulho que eu posso passar pra molecadinha, pai. Tá ligado? Que nós. Eu acho que nós é moleque ainda, pai. Mas Sim, nós não, passamos mas uma tem fase uma monstro, tá tem ligado? uma Nós já caminhada. aprendemos várias fitas, tá Sim, ligado? tá caminhando já, Tá né, ligado? mano? Mas seguinte, pai, os caras não se iludirem em bebida, em droga, achar que o bagulho é pá. E tem mulher achar que o bagulho é tudo, tá ligado? O bagulho é focar no trampo que você quer, tá ligado? Sempre. Porque eu falava pra você, mano, se eu fosse focadão desde a época lá que eu contava, tá ligado? Hoje em dia nós tava bem melhor, tá ligado? Mas é tudo que tiver pra acontecer, vai acontecer, tá ligado? Tudo no tempo de Deus, né, pai? Mas falava pra você, pegava muito dinheiro e achava que também se iludia em roupinha, achava que roupa é o quê, tá ligado? Aí não define nada. E daí focar nos trampos, parceiro. Os caras acham que, às vezes, que o mercadinho acha que é vida. Uísque, vou tomar um uísque caro, comprar roupa e pá, tá ligado? E o progresso, pá. Sim, é verdade. Pô, tem já um foco na tua mente, tá ligado? Fazer alguma coisa, às vezes a pessoa não tem um foco, não tem um sonho, pá, tá ligado? Mas independente, sempre vai ter um bagulho guardado lá no fundo, tá ligado, Gui? Mas foca lá, comprar um bagulhinho lá, fazer um bagulho, tá ligado? Porque o bagulho nunca desistiu, o bagulho persistente em sempre, parceiro. Porque o bagulho é louco, mano. Porque se eu fosse focado desde aquela época lá, pai, focadão mesmo, juntava o dinheiro pra lançar clipe, fazer os bagulhos. Daí ficou como que já tá com vários clipes já, entendeu? Mas o bagulho agora tá acontecendo, só agradecer, só fé, tá ligado? Fé em Deus sempre, só fé. Então, você falou um pouco não era só de roupa, né? Os kits, querendo ou não, muito público, né, mano? Mais a mulherada, pá, acompanha mais o MC que tá bonitão, né? Eu vi isso aí, mano. Tá bonitão, todo lacradão, aí dá mais mídia pro cara da aparência. Não, isso que é foda. Então, uma molecadinha aí já não vai achando que é isso não, porque o bagulho é doido, mano. Tem que ter letra
E, mano, como fala, é qualidade, mano. Não é só beleza, status, não é né? só status, tá Porque ligado? Até Bagulho a mesmo, mano. Os caras curtem, mas os caras têm mais aparência, todo lacaradão. Se você chegar todo lacaradão falando que é MC, uma aquela de tatuagem, num lugar, os caras, esse cara é monstro, mas os caras cara da é voz, monstro. mas cadê o talento, tá ligado? Tem que ter a música, né, pai? Tem muito MC que ganha mídia por causa disso, mano. Eu falo isso aí por raciais mesmo, que eu tô ligado. Não, eu também, Os hormônios estão lá, tá ligado? Olha o talento, né? Tem talento, né, tio? Então, o bagulho é todo. A rapaziadinha não pode querer começar a gastar, investir em roupa e tatuagem, não, mano. Gasta em música, gasta em clipe. Não se iludir, igual você falou, com droga, bebida. Droga, Essas parça. fitas aí, mano. Mulher, tá ligado? Tipo, depois que eu falei, conheci festa, bagulho assim, tá ligado? Não, bagulho, pô, tem a festa de fechar da hora, não. Mas depois você achar que, nem, tá indo com as festas, assim, mulher, tudo querendo pai. É padrão nas festas, Parceiro, tá ligado? o Daí, que mais mata é mulher é dinheiro. E mentira, parceiro. O que mais mata tá ligado? Achar que a vida é isso, tá ligado? A vida não é isso, só chapação, né, mano? Daí o bagulho tem que focar, parceiro. E não desanimar também, né, mano? Jamais, Não desanimar, independente do que vai acontecer, igual você falou, o que for pra ser teu, vai ser teu, mano, tá ligado? E vai ter vários obstáculos ali na frente, horas imprevistas. Vou falar pra você, quando nós começou a cantar, tá ligado? O bagulho era mais foda ainda, tá ligado? Às vezes nós ouvimos os bagulho e até ficava refletindo, né? Ô, mano, pra que esse nome, mano? Assim, a vozinha, pá, os caras até zoavam. Ficar refletindo hoje em dia, mano, tudo que eu ouço, pá, eu falei, cada dia eu... Agora, parece que me explode mais ainda, tá ligado? O bagulho me incentiva mais ainda, pai. O bagulho fica... Antes você ficava refletindo no bagulho, pá, né, mano? Será? Hoje em dia, filho, nada bala. Hoje em dia o meu foco é só uma coisa ali, o bagulho pode vir tudo, filho. Barreira aí, entendeu? Não, mas é verdade. O bagulho chapuletou, deu pirão. Chapou, Do Royal Cush. Ele charlou do Royal Cush. Ó, esse daí é o Royal Cush, rapaziada. Calma, o que foi? Isso aí, mano. Chapando. Soltar mais uma fura, então. Anunciando aqui que hoje a live bateu o recorde de audiência. Aí, ó. Ô, Glória! Aí sim, hein? É MC Cotonete, né, mano? Cotonete é bravo, estourou a live. Demorou, então, vou colocar essa daqui que eu tô canetando. 1.500, sabe? Chegue, Chegue, patrão. só ao vivo. Ao vivo. É instantâneo? Tira a ficha aí, 1.500 ao vivo. Apostei todas as fichas, então. Compartilha. Gabi Bardinho pediu um salve, tua prima. Salve, prima. Um forte abraço. Beijando o coração daquele jeitão mesmo. Tamo junto. Agradece pelo carinho. Olha lá, vamos soltar essa daqui, pai. Ó. Olha ele aqui, rezando pedra hoje. Rapaziada, se quer mídia, então toma. Botou tá presente na casa daquele jeitão, pai. Só as novas, só as puras. Pra quem nunca viu. Pá, pá. Ó. Cê demorou pra perceber que os moleque é mais mídia que BBB. Cê demorou pra perceber que os moleque é mais mídia que BBB. Então manda assim, foda-se a Globo. É nós de novo, os moleque tá passando e tá um nojo. Nós vai virar lá as cadela baba ovo. Late pra colar no QG do Cotô de novo. Quer dar pra bandido e por menor que é o torro. Quando o capa pisca é o puro desaforo. Não vem pagar de amigo porque isso não compensa. Conheço no olhar, falsidade de pureza. Longe de perreco, longe de fofoca. É parceiro na frente mais fala. Cês demorou pra perceber que os moleque é mais mídia que BBB. Cês demorou pra perceber que os moleque é mais mídia que BBB. Mais ou menos assim, rapaziada, daquele jeitão. Pesado essa daí. Tá pesado? Essa daí faz parte do EP também. Pai, essa daqui não. Ouve, Não, tem, pai, mas eu tô focado Então agora tem no dois EP, álbuns, né? na verdade. Não, um álbum já emenda, que eu vou lançar no final do ano, pai, Deus quiser, se der tudo certo. Se os moleques fechar comigo, de verdade, os moleques que eu já falei, e já pelo menos tem tem 3 feats confirmados aí, tá ligado? Feat monstro do trap, os caras, que eu não sou do trap, os caras é do trap, os caras é monstro do trap, filho. Falei, caralho, aí agora... Mas Mas, bagulho, Vai ser né? várias, então.
Massa. Tá Cachorro. passando as paradas, tá preso. Qual que ele tá lançando vários? Ei! Deixa eu ver alterado. Para. Nossa, o cara apresenta isso daí. Fala pra você que é o do Amnésia. Como faz pra ficar assim? Homem. Arrasta. Então, família, vai lançar mais uma? Vai Vai mais uma? mandar mais uma, pai? Agora tá pra saideira, senão vai virar 3 horas de verdade. Demorou, cachorro. É nóis, daquele jeito então. Tá de tarde, eu vou jogar doido. Olha lá, ele tá vindo da bateria dela, tá indo, pô. Gordão. Então, caralho. É louco. Será que dá? Ó. Princesinha do TikTok conheceu o Drag Sagaz. Foi só uma noite, tá pedindo mais, tá pedindo mais, tá pedindo mais. Foi só uma noite, tá pedindo. Princesinha do TikTok conheceu o Drag Sagaz. Foi só uma noite, tá pedindo mais, tá pedindo mais, tá pedindo mais. Foi só uma noite, tá pedindo. Ficha rosa toda siliconada, invejada tenta, mas nunca pega nada. Ela bem cheirosa, ó, sempre bem trajada, de Luiz